Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, né? Mais uma noite na presença de Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, como nós sempre fazemos. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Carta aos Hebreus, né? Capítulo 12, verso 15. Amém? O tema da nossa mensagem é curando amarguras do coração. Curando amarguras do coração. Diz assim a palavra de Deus: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Nós queremos a bênção do Senhor e a condução do teu Santo Espírito, para que possamos discernir a tua vontade através dessa palavra. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Curando amarguras do coração. Isso é um tema muito importante, porque muitos de nós vivemos assim. Quando a gente olha para essa palavra amargura, uma coisa importante a gente entender que quando a gente fala de amargura, ansiedade, depressão, ansiedade crônica, tudo isso é parente, tá? São parentes de primeiro grau ainda. Ansiedade crônica, amargura, depressão, isso tudo anda de mãos dadas. Os sentimentos parece que são os mesmos, né? Eu acho muito importante nós falarmos sobre isso, porque é uma das raízes que a igreja tem que se livrar, da raiz de amargura. Parece que é um tema comum, mas essa é uma realidade dolorida para muita gente. Para muita gente. Esse texto tem tudo a ver com isso, porque é o texto mais completo sobre esse tema, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha as consequências disso, quando você deixa a amargura entrar no seu coração. Ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu quero começar esse tema dando para vocês aqui algumas características de amargura, algumas características importantes da amargura, segundo esse texto e mais um texto que eu quero acrescentar. Primeiro, que a amargura, embora você pense que é uma coisa comum, que talvez está acontecendo com você, esse sentimento pode te privar da graça de Deus. Você vai perder muita coisa boa você vai ser privado se você deixar a amargura brotar no seu coração. É isso que o texto está dizendo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, o melhor de Deus você pode estar perdendo porque você deixou a amargura entrar no seu coração. Essa é a primeira característica importante para a gente poder entender. A segunda, que está no texto também, que a amargura, ela se estrutura. Quando a gente fala de estrutura, nós falamos sobre forças consolidadas dentro da gente. Por isso que o texto diz que raiz de amargura é uma estrutura que se fortifica negativamente dentro da gente. Então não é algo fácil de você arrancar, é uma raiz. Se você olha para uma árvore e você quer arrancar a árvore, dependendo da raiz que ela tem, você vai ter muita dificuldade. Você vai começar a puxar
a árvore, vou arrancar essa árvore aqui. Se a raiz for grande, estiver bem consolidada, dificilmente se arranca do chão. Então, por isso que o texto está dizendo que é raiz de amargura, possui estruturas que se fortificam dentro da gente negativamente. Esse negócio fica enraizado dentro da pessoa, passa anos, a pessoa fica com aquilo e dificilmente arranca. Não é simplesmente você vir num cultinho assim, que vai resolver o problema não, tá? Ah, pastor, bota a mão na minha cabeça, vou ler um livro aqui que eu vou me livrar da amargura. Não é tão simples como a gente pensa. A simbologia aqui é raiz. Terceira característica que está no texto, que a amargura ela traz perturbações emocionais e espirituais. O texto diz que para que ninguém fique perturbado, ou seja, vai trazer perturbação para a sua vida. Perturbação não é só emocional não, espiritual também. É perturbador, né, uma pessoa quando está cheia de amargura no coração. E a quarta característica, segundo esse texto, que a amargura ela é contagiosa, porque o texto está dizendo que por ela muitos se contaminem. A amargura é uma coisa que você não vai ficar só para você, você vai passar para todo mundo. Toda pessoa amargurada, ela vai contaminar um monte de gente, é pior que o coronavírus. Ela passa para um, depois passa para outro, todo mundo começa a ser solidário com você, com a sua amargura. E geralmente, uma pessoa amargurada, ela sente a necessidade de contaminar outras pessoas. Ela quer que alguém seja solidário a ela. E a outra pessoa que está sendo contaminada, ela não procura nem saber o que está acontecendo. O negócio é ficar amargurado junto. A pessoa te conta uma história, você fica triste, poxa, fizeram isso com você, aconteceu isso com você. Aí fica todo mundo do seu lado, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém estava lá, ninguém tem prova, e todo mundo fica com a mesma amargura que você tem. Porque a Bíblia está dizendo que a amargura, ela é contagiosa, muitos se contaminam. Às vezes você tem uma família inteira contaminada por uma amargura que brotou no coração de uma pessoa. Você pode ter uma igreja inteira contaminada. Você pode ter um povo inteiro contaminado, amargurado, porque é um negócio que pega, gente. A amargura pega. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A quinta característica, eu vou usar outro texto para falar, é uma característica muito séria. Ela viabiliza a iniquidade. Toda pessoa amargurada, ela está a um passo de cometer coisas erradas, de cometer pecado. Porque ela vai tentar justificar aquela amargura fazendo alguma coisa. Ela vai dizer assim, eu estou fazendo isso porque fizeram isso comigo. É por isso que eu sou assim. Por isso que minha vida está assim. A pessoa sempre vai tentar se escorar no nível de iniquidade porque está amargurado. Olha o que está escrito em Atos capítulo 8, verso 23. Escute. Atos capítulo 8, verso 23. Diz assim: pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então, amargura e iniquidade podem andar de mãos dadas. Uma pessoa amargurada, ela pode tender a cometer iniquidade. Não é porque ela é uma pessoa ruim, porque ela teve uma má criação, não, é porque ela está amargurada. Ela vai fazer de raiva. Compreende o que eu estou falando? Então são essas primeiras características da amargura. Ela nos priva do melhor de Deus. São estruturas que se fortificam negativamente dentro de nós. Isso traz perturbações emocionais e espirituais, é contagioso e viabiliza iniquidade. Essas são as características que a gente tem que começar a ficar preocupado quando você deixa a amargura entrar no seu coração. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eu quero estar expondo para vocês quais são as raízes da amargura, as mais importantes, porque são várias. Existem vários fatores que podem fazer com que uma pessoa fique amargurada. Esse sentimento, ruim dentro do coração, sabe? Junta raiva, junta um monte de coisa, É um fel dentro do coração. As raízes. Eu vou pegar pelas principais. Número 1, decepções. Se tem uma coisa que deixa uma pessoa amargurada, é as decepções.
quando a pessoa é decepcionada, principalmente quando ela confia em alguém, quando alguém é importante para ela e essa pessoa decepciona. É normal outra pessoa ficar amargurada. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 26. Eu quero ler o versículo 34 e 35. Diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Versículo 35. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Essas mulheres se casaram com Esaú. E para os pais de Esaú, essas mulheres foram uma amargura de espírito. Por quê? Porque houve decepção. Então, a decepção, ela traz amargura. Provérbios capítulo 17, versos 25. Escuta. O filho insensato é tristeza para o seu pai, e a amargura para aquela que o deu à luz. Percebeu? Um filho insensato, ele vai decepcionar o pai ou a mãe, e vai provocar amargura neles. Por isso que o texto está dizendo: o filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz, por causa das decepções. Filho que decepciona, amargura o coração dos pais. Vocês entendem o que eu falo? Segunda raiz da amargura, vamos mapeando: perdas significativas. Toda pessoa que perde algo que é muito importante, ela tende a ficar amargurada. Perdas significativas. Às vezes você perde uma pessoa num acidente, uma pessoa que você gosta morre, ou você perde um emprego que era importante para você, ou você perde um amigo que você considerava muito. Isso traz amargura. Eu vou sempre dando um texto para vocês entenderem. Jeremias capítulo 31, verso 15, diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem, porque morreram. Por isso que está amargurado. Perdas significativas. Por isso às vezes a gente está colocando culpa nas pessoas. Ah, você está amargurado porque você tem um coração ruim. Você está amargurado porque você não tem vergonha, que você não tem espiritualidade. Não, às vezes a pessoa está amargurada, não é porque ela é egoísta, é porque ela teve uma perda significativa. Então a gente tem que saber entender essas coisas. Algumas estão amarguradas por outros motivos, outras porque perderam alguma coisa importante. Então, antes de você acusar a pessoa, é melhor você entender, porque se você não tentar entender, você não vai conseguir ajudar. A gente não sabe o que passa no coração das pessoas. Fácil é falar, né? Ah, fulano está assim porque não ora, fulano está assim porque é assim, não vigia. Mas, olha, vou falar com você, o que tem de gente de igreja amargurado, tem líderes espirituais que vivem cheios de amargura, mulheres de Deus que estão com depressão também, que sofrem de tanta coisa. Então, esse é um problema que pode bater na porta de qualquer pessoa, por isso que a gente precisa discernir. Então a primeira raiz são as decepções, a segunda raiz são as perdas significativas. Terceira raiz agora, estamos juntos? Amém. Momentos de tribulação, momentos difíceis. Quando você passa um momento difícil na sua vida, é normal que você fique amargurado. Muita gente está amargurado por isso, por causa da tribulação. É muita luta, é muita tristeza, tal. Tudo é luta. Então a pessoa fica realmente amargurada, ela se torna uma pessoa amargurada. Uma pessoa que sofre, você imagina, a pessoa teve uma infância de sofrimento, foi criada num lar violento, daqui a pouco vai casar, aí casa também, o lar é violento. Como é que fica? Como é que essa pessoa fica com o coração amargurado? É um fel.
Você vai conversar com a pessoa, você já percebe que tipo de pessoa é essa. É uma pessoa que viveu num ambiente pesado. Ela não tem nada para dar, além da amargura que ela tem no coração. A gente dá o que a gente tem, né? Então, às vezes você quer tirar da pessoa o que ela não tem. Você fala, você tem que mudar. Como que vai? Não tem como mudar, porque cada um dá o que tem. E geralmente o que a pessoa tem por dentro é só amargura, não tem mais nada. Você quer que essa pessoa te dê amor? Não vai te dar amor. Ela vai ser violenta, ela vai ser agressiva, porque é esse negócio que está dentro do coração dessa pessoa. Tem que mudar, tem que curar essa pessoa, porque senão vai continuar destilando esse veneno. A quarta raiz da amargura são os abusos sofridos. Abusos sofridos, aí complicou mais. Complicou. Quando a pessoa se torna vítima de algum tipo de abuso. E abuso não é só sexual, tá? O sexual é um dos piores que existe. Mas existem abusos que destroem a vida da pessoa. Até abuso de liderança. Até abuso de poder. Às vezes a pessoa tem uma posição de autoridade, ela coloca a pessoa submetida a uma manipulação, porque a pessoa não pode perder aquele emprego. A pessoa que tem o poder, que está pagando o seu salário, ela te manipula, ela te explora. Isso afeta você. Quando a gente fala de abuso sexual, que isso pode acontecer já na tenra idade, parece um absurdo, mas existem abusadores que abusam de bebês de 1 mês. Isso é uma loucura, né? A criança não sabe discernir o toque que ela recebeu quando ela era pequenininha, mas isso fica no subconsciente, ela cresce com isso. E ela fala, mas eu não lembro, pastor, disso. Não lembro que alguém fez alguma coisa comigo. Você recebeu o abuso, você recebeu o toque quando era pequenininha, que você nem lembra, porque a sua idade não dá para você lembrar, mas houve um abuso. Isso fica registrado no banco de dados da criança. Ela vai crescer com isso. Aí tem que ter alguém competente para poder identificar onde é que isso aconteceu e quando isso aconteceu. E aí você vai ter gente amargurado, que você não consegue suportar, e às vezes você não consegue resolver o problema, porque para resolver a pessoa tem que querer, tá certo? Não é simplesmente você fazer um diagnóstico de uma pessoa que tem um problema de amargura. A pessoa amargurada, ela tem que querer mudar, senão não muda. Isso é muito difícil. Casamentos, cônjuges amargurados, homens amargurados, mulheres amarguradas, filhos amargurados. E o que não falta hoje é violência contra a gente. Que ninguém se cansa de ser violento hoje, de machucar a gente de uma maneira ou de outra, né? O que a gente vê hoje é a agressão de todo tipo, até dentro das igrejas. Então, esses abusos sofridos, isso é marcante na vida da pessoa. E vai crescer amargurado. Vai crescer amargurado. Se a pessoa lembrar e tiver coragem de falar sobre isso, para ser liberada disso, tudo bem. Mas se ela não lembrar, fica muito mais difícil. Então eu estou dando aqui uma lista para vocês de raízes, porque são raízes. O texto não diz raiz de amargura, raiz só tem uma conexão. Raiz é um monte de conexão. Não é uma só. Uma só é fácil de arrancar. São várias, entrelaçadas. Você vai ver um monte de ramificação de coisas ali, misturado com violência, com abuso, com agressão, todo tipo de coisa que a pessoa passou. E por incrível que pareça, até hoje, nós vemos abusos acontecendo dentro dos casamentos. Abuso. Homem que é abusador, porque sabe que a mulher depende dele, ela não tem condição de sobreviver sozinha, então ele pinta e borda. Isso acontece. Mulheres também que abusam dos homens. Todo tipo de abuso. E isso deixa ferida na pessoa. Então tem a amargura, e para ajudar a gente tem que aprender a discernir. Primeira raiz, decepções. Segunda, perdas significativas. Terceira, momentos de tribulação. Quarto, abusos sofridos. Quinto, fracassos pessoais. Toda pessoa que fracassa
ela sente culpa. Ela fracassou de novo, ela vai sentir culpa de novo. E ela não consegue se perdoar, e aí vira um problema. Não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com ela mesmo. Ela se sente fracassada, ela tenta de um jeito, não funciona, tenta do outro, não funciona. Ela fala, eu não presto, eu não sirvo para nada. E aí vai se tornar uma pessoa amargurada, porque ela sente que não consegue romper com a vida. Eu quero ler o Salmo 13, versículo 4, que diz assim: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Você vai vacilando, os seus adversários vão falando de você, você vacila mais uma vez, os seus adversários vão se alegrar mais uma vez, e por isso você vai ficar uma pessoa amargurada. Quantos estão entendendo? Então, eu fiz uma explanação aqui, porque é muito importante quando você vai falar assim, como curar raízes de amarguras do coração. Eu não vim aqui exigir algo de vocês, porque eu sei que não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim, olha, como é que você vence na vida? Aí fala assim, não, você tem que fazer isso. Falar é fácil. Falar é fácil. Às vezes as pessoas falam assim, você tem que ser feliz. Mas tá, como que a gente faz para ser feliz? Então, esse discurso de dizer que a gente tem que, você tem que ser feliz, você tem que levantar a cabeça, como é que a gente levanta a cabeça? Eu não vou aqui exigir nada de vocês, eu não vou exigir um bolo sem dar a receita, eu vou dar uma receita para vocês. Eu vou dar 3 caminhos importantes para que você consiga vencer a amargura do seu coração. Esses 3 caminhos que eu vou dar aqui, eles estão ligados a tudo que eu falei aqui. Por isso que eu falei primeiro das características, para que você possa entender o que é amargura. Por isso que eu falei. Quais são as características da amargura? Eu comecei falando, né? Ela nos priva do melhor de Deus. Característica. São estruturas que se fortificam negativamente dentro da gente. Traz perturbações emocionais e espirituais. É contagioso, né? Viabiliza a iniquidade. São as características. Eu preciso entender com o que eu estou mexendo. Eu preciso entender as nuances desse negócio. Depois eu disse para vocês quais são as raízes. Uma coisa são as características, outra coisa são as raízes. De onde vem esse negócio? Vem das decepções? Sim, decepções. As perdas significativas? Também, né? Os momentos de tribulação, os abusos sofridos, os fracassos pessoais. Tudo isso são raízes que podem redundar na tristeza, na amargura, na angústia, nesses sentimentos ruins que a gente tem. Como é que eu faço para poder vencer esse negócio? Talvez cada um tenha a sua raiz, né? Talvez você está amargurado porque você perdeu alguma coisa, ou porque você sofreu algum dano, ou porque você está vivendo tribulação, ou porque você foi vítima de abuso. Mas como é que eu faço? Existe uma saída? Sim, mas você tem que usar isso com maturidade, com firmeza. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é básico e simples. Você tem que ser honesto com a sua dor. Você tem que ser honesto. Não adianta nada você ficar maquiando a sua dor, sabe? Gente amargurada tem que reconhecer que é amargurado. Primeiro passo. Pastor, mas aí é muito simples. Não é tão simples, porque as pessoas geralmente amarguradas, o que elas fazem? Elas ficam enfatizando o defeito dos outros. Sempre. Toda pessoa amargurada, ela vai tentar justificar, ela vai camuflar isso, apontando o defeito dos outros. É uma forma de você maquiar a sua amargura. Não é que a pessoa tem problema, é porque você é amargurado e você faz do problema dos outros uma coisa assim, de todo tamanho. Fulano aí, fulano aquilo, eu não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa está amargurada. Ela dá ênfase nessas coisas. Ela foca nos outros. Ela fica olhando para as outras pessoas. O que ela está fazendo? Ela está tentando melhorar? Ela não está tentando melhorar, porque você está focando nos outros. Esqueceu de focar em você.
Nós temos que entender isso, gente. Temos que ser honestos em relação à nossa dor. Eu tenho um problema? Tenho um problema. Preciso de ajuda. Primeiro passo. Se não der esse primeiro passo, não adianta. Seja honesto. Não adianta ficar assim inventando, né? Porque isso aí nem doeu, né? A pessoa fala, nem doeu, nem doeu. Eu nem ligo. Pode fazer, nem ligo. Nada, liga sim. Liga, claro que liga. Sentiu sim. Está com dor de cotovelo sim. Está chateado sim. Admita. Admita. Senão você não vai melhorar nunca. Se você quer mudar a sua situação, reconheça, seja honesto em relação à sua dor. Admita que você tem dor. Fale sobre isso. Fale sobre isso. Eu quero ler Jó capítulo 7, verso 11. Jó 7, verso 11, que diz assim: por isso não reprimirei a minha boca. Ele disse, eu vou falar. Falarei na angústia do meu espírito. Espírito minúsculo, tá? Não está falando sobre o Espírito Santo, não. É o espírito humano. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Fale da sua dor, mesmo que seja duro demais. Fale. Fale, Senhor, não me machucou, sabe? Eu sinto mesmo, eu preciso mudar isso em mim. Reconheça, não fica maquiando. Amém. É o primeiro passo para você começar a curar a amargura do seu coração. As pessoas não admitem que tem problema, gente. Agora, você tem que procurar alguém que pode te ajudar. Procura alguém que pode te ajudar. E eu sempre falo isso. É todo mundo que pode te ajudar? Não. Não é todo mundo que pode te ajudar. Porque dependendo de quem você escolher, isso vai ser uma cilada para a sua vida e vai tornar o seu problema muito pior. Ore antes e peça a Deus para te mostrar uma pessoa que possa te ajudar. Ore a Deus, fala, Deus, me mostra uma pessoa. Deus vai levantar uma pessoa para te ajudar. Vai aparecer uma pessoa na sua vida, você vai ver como é que funcionam as coisas. Quando você começa a orar, Deus começa a abrir portas. Vai aparecer alguém na sua vida que você nunca imaginou. Deus vai levantar uma pessoa preparada para te ajudar. E essa pessoa vai te ajudar e você vai ter que confiar nela. Ah, mas tem coisa que eu não confio. Você vai ter que confiar, filho. Você vai ter que confiar. Não adianta. Ah, mas eu não confio. Se você não estiver disposto a colocar seu problema na luz, nessa jurisdição Deus muda as coisas. Nas trevas não muda. Ah, não. Fala do que você sente, ó. Eu me sinto assim, eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu fico triste quando fala assim comigo, e eu queria mudar a minha vida. Ah, eu quero. Fale do seu problema. Deixa de ser desonesto. Admita que você é o problema para a sua família. É isso mesmo, a gente tem que admitir. Às vezes nós somos um problema para a nossa família. E você fica procurando culpados. Não adianta. Transparência, honestidade em relação à nossa dor. Mesmo se for difícil demais para falar. Mesmo se for difícil. Você tem que parar de fraudar a sua dor. Né? Você vai querer se curar? Então você tem que abrir o coração. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Segundo, como é que eu faço? Como que eu curo as amarguras do meu coração? Segundo, é uma coisa que eu gosto muito de falar aqui na igreja. Mas talvez as pessoas ainda, elas não entenderam a essência dessa fala. O dia que você entender a essência dessa fala, você vai ver que a sua vida vai mudar muito. Se você quer realmente curar a sua amargura, decida não sofrer mais por aquilo que você não pode mudar. Você tem que decidir. Não sofra mais, decida, não vou sofrer mais por aquilo que eu não posso mudar. Tem coisa que você não pode mudar.
fulano não gosta mais de você. Alô? Aí você fica assim. Já casou com outro, tem 3 filhos já. Alô? Ah, não, porque eu fui na igreja, falaram que ele vai voltar. Não vai voltar, não vai voltar. Tá bom? Tá bom? Você queria saber? Não vai voltar. Porque amor é uma coisa para quem quer sentir. Não adianta, você não tem como botar amor na cabeça das pessoas. O amor é um sentimento livre. O amor só acontece onde há liberdade. Às vezes você quer que a pessoa goste de você, ela não gosta. Não gosta. Aí você fica amargurado. Aí você quer uma profecia, né? Você quer uma profecia. Aí você paga pela profecia. Porque você não é honesto. Porque se você fosse honesto, você tinha que entender que você tem que tocar a sua vida. Gente, não adianta sofrer por aquilo que você não pode mudar. Aí fulano morreu. Outro exemplo. Ah, pastor, já tem 10 anos. Gente, sepulta essa pessoa. Porque você está dentro do caixão com a pessoa, você não entendeu? Essa amargura que a pessoa sente com a perda, é porque você não sepulta, você agarrou no caixão da pessoa, você não deixou a pessoa morrer. Tem 10 anos que a pessoa fica sofrendo pela mesma coisa, não vive. Você vai mudar isso? Não mudo. Por que você não vive mais? Por que você está amargurado? Por quê? Porque você acha que você está agarrado no caixão. Ou você está dentro do caixão com a pessoa. Por isso que esse sentimento de amargura é um sentimento de morte. Deixa a pessoa ir. Deixa a pessoa ir. Ah, pastor, não consigo. Mas tem que conseguir. Porque senão você vai ficar assim, não, eu vou, a gente fica tentando lutar por coisas que a gente não consegue mudar. Lutar lutas que a gente não consegue vencer. Aí a gente tem que começar a pensar, tem coisas que só Deus resolve, amém? Quando você tenta resolver coisas que só Deus pode resolver, o que vai acontecer com você? Você vai ter amargura. Toda vez que você tentar resolver coisas que só Deus pode resolver, você vai ter amargura. Amargura. Porque você fala, puxa, não consigo mudar aquele filho, eu não consigo mudar aquele marido, eu não consigo mudar aquela pessoa, eu não consigo mudar a situação. Vocês acreditam que tem gente que fica amargurado porque está tentando mudar o presidente da república? A cabeça do presidente da república. É sério. A pessoa fica... Está sofrendo por quê, meu filho? A pessoa está sofrendo... não, porque o Japão continua do mesmo jeito. Porque o Oriente Médio... Você pode mudar isso? Existem coisas que você não pode mudar. E quando você tenta resolver isso, quando você tenta mudar o que você não pode, você vai entrar em amargura, porque você não consegue. E esse sofrimento de não conseguir vai gerar amargura. Você fica assim, você fala, vai que, né? E amanhã? Amanhã pertence a quem? A Deus. Pertence a você? Você pode até fazer plano, mas quem garante que você vai ter? Deus. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos, a gente quer que as coisas funcionem do jeito que a gente quer, mas a gente tem que olhar e falar assim, não adianta. Tem coisa que não adianta. É só Deus mesmo. Tem coisa que é só Deus. E quando a gente não entende isso, aí você entra num ciclo de amargura. Você fala, Aí você fala, o que você tem? Porque... Por que você está sofrendo? Mas isso não tem jeito, só Deus pode mudar isso. Compreende o que eu estou falando? Então tem coisas que a gente não resolve, que só Deus pode resolver. Porque se você tentar entrar nesse lugar que só Deus entra, você vai enfrentar grande amargura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí você tem que descansar, né?
Tem que descansar. Aquilo que você pode resolver, aí tudo bem, você tem que lutar, vai lá, luta. Faça conforme as suas forças, não é isso que a Bíblia diz? Qual é a sua força? Qual é a sua força? Tudo que vier à tua mão para fazer, você tem que fazer conforme a tua força. Qual é a tua força? Às vezes a tua força é um limite. Você não pode ir além disso do que você pode. Além disso, é só Deus que pode fazer. A gente até brinca com isso, né? Quando você quer fazer, Deus senta. Porque você quer fazer tudo, você quer resolver, você quer mudar o mundo, você quer dar uma de Deus, entrar na cabeça das pessoas, fazer a pessoa gostar da outra, fazer, fulano tem que querer isso. Não tem jeito. O nosso campo de atuação é o campo da oração. Esse é o lugar onde a gente conquista as coisas. Agora, não dá para a gente entrar na mente de todo mundo para poder tentar mudar todo mundo. Tem coisa que não vai mudar. Aí, pastor, tem coisa que não vai mudar? É, tem coisa que não vai mudar. Por quê? Porque a pessoa não quer. E você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. Talvez você sofre hoje por causa do insucesso de alguém que você ama. Mas o insucesso dessa pessoa é por causa dos próprios erros, muitas vezes. E por mais que você seja uma pessoa justa, você não vai alterar o curso da vida de uma pessoa que escolheu errado. As pessoas escolhem os seus destinos. O que você pode fazer é orar pela pessoa, ajudar se precisar, mas não tentar carregar uma carga que não é sua. Esse é um grande problema. A maioria das pessoas amarguradas, elas estão sofrendo por coisas que elas não podem mudar. Você fala assim, você quer que faz o quê? Ah, não tem jeito. Se não tem jeito, então vamos viver. Vamos viver, né? Vamos viver do jeito que está, senão, né? Ah, se eu não tenho isso, vamos viver assim, desse jeito. Quem esperar ser tudo perfeito, não vai dar. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, o que diz? Ele disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Esse texto nos ensina que existem pelejas, que são pelejas de Deus, não são nossas. Você não precisa se assustar, não precisa ter medo, porque tem luta que só Deus resolve, e a gente tem que descansar em Deus. Isso ajuda a gente a vencer a amargura do coração. Ajuda a gente a vencer a amargura do coração. Primeiro, ser honesto em relação àquilo que nós sentimos. Orar para que Deus nos mostre alguém que possa nos ajudar. E número 2, não sofro mais por coisas que eu não posso mudar. Não sofro mais. Não mais irei sofrer. Aceita algumas coisas e segue a sua vida. Aí a amargura vai embora. A amargura, ela vai bater na sua porta, você não tem que ter tempo para amargura. Às vezes o coração da pessoa é um coração tão vulnerável, que tudo amargura. Se você se manter nessa posição de vulnerabilidade, olha, você vai ter o primeiro namorado, ele vai te machucar. O segundo vai te machucar, o terceiro vai te machucar. Você vai casar, vai ser machucado. Não para esse negócio. As pessoas, elas são assim. Nós que temos que mudar. Você não vai conseguir mudar os outros, você tem que mudar o seu coração. As guerras, elas sempre vão acontecer. As pessoas sempre vão tentar nos agredir de alguma forma. Não se engane. Se você quer conviver com pessoas, você tem que entender que a qualquer momento uma pessoa vai te decepcionar. E quem tem que mudar o coração é você. Porque pessoas são pessoas. Antigamente, logo que eu comecei no ministério, eu ficava perturbado com o problema das pessoas de uma maneira. Eu me sentia culpado por tudo. Eu falei, gente, mas fulano não consegue romper, isso é culpa minha. Aí Deus me descansou. Tem coisa que é só Deus. Eu me sentia culpado por tudo. Se um casamento começasse a acabar dentro da igreja, eu ficava desesperado. Mas não sou eu que estou casado com aquela mulher. Eu tenho que cuidar da minha. O que eu posso fazer é aconselhar. Agora, eu não posso resolver uma situação que está disfuncional entre duas pessoas que eu não estou nem enxergando.
Eu me sentia culpado se tivesse um divórcio acontecendo, alguma coisa. Eu falei, gente, mas me preocupa até hoje. Mas eu começo a entender que algumas coisas é só Deus. E cada um vai colher aquilo que planta. E eu mesmo, se eu quiser ter uma vida boa no meu casamento, eu tenho que plantar. A minha vida é resultado da minha semeadura. Eu não sou alvo de sorte, eu sou resultado de semeadura, do que eu faço. Tem todo um trabalho dentro da minha família para poder ter tranquilidade. Ah, mas caiu do céu para você, né? Não, nada cai do céu. Nada cai do céu. Cada um de vocês que estão aqui, o que vocês têm até hoje, é resultado de trabalho, é resultado de esforço, de renúncia. Tudo isso. E as dores, pastor? Resultado de escolhas erradas também. Sofrimento, decepção, resultado de escolhas erradas. Quando você escolhe no ponto cego, você pode preparar. Porque a gente não ora, né? Nós somos assim, a gente vai escolhendo. Eu estou com vontade, eu vou fazendo. Casa, namora, faz o que quer. Ah, orou? Nem lembrei. Pois é, tem um custo alto isso. Quando você não entrega o teu caminho ao Senhor. Porque a única forma de discernir entre o certo e o errado é entregando nas mãos do Senhor. Quando a gente não faz isso, a gente sofre o dano. Aí a gente tenta consertar o carro no meio do caminho, né? É o que muitos estão fazendo hoje. Está tentando apertar os parafusos do casamento no meio do caminho. Mas podia ter escolhido certo, não é? Os jovens que tem hoje, vocês estão sendo instruídos. Vida a dois não é fácil, não. Vocês não podem reclamar e dizer que vocês não têm instruções. Vocês têm instrução na igreja. Então escolha bem. E o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento tem que ser resultado de oração. Porque senão o custo depois é muito alto. E se você for cristão ainda, você vai sofrer dobrado, porque aí você não pode separar. Você tem que aguentar o tranco. Como é que você vai fazer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como nós curamos a amargura do nosso coração? Sendo honestos a respeito daquilo que nós sentimos. Número 2, decidindo não sofrer mais por aquilo que eu não posso mudar. Agora, eu vou falar sobre o terceiro ponto mais importante. O ponto central para você poder vencer a amargura do seu coração. Por enquanto eu dei as preliminares. Mas agora a gente vai no ponto central e inevitável para você curar a amargura do coração. Que é o terceiro. Nós temos que perdoar os nossos ofensores. Não tem como falar sobre cura de amargura sem falar sobre perdão. Nós temos que perdoar os nossos ofensores. E antes de perdoar os nossos ofensores, nós temos que nos perdoar também. Porque tem muita gente que sofre porque cometeu erro e não se perdoa. Fala, eu não mereço ser feliz. Você tem que se perdoar também. Perdoe os seus ofensores. O senhor não sabe o que eu vivi, pastor? Não interessa o que você viveu. A Bíblia diz que você tem que perdoar. Aí vocês vão falar assim, falar é fácil, né, pastor? O senhor fala assim, perdoa, calma. Eu estou te pedindo um bolo, mas eu vou te dar a receita. Você vai perdoar os seus ofensores. Por quê? Porque o perdão, ele congela o inferno. É uma arma poderosa que você não pode abrir mão na sua vida. E a principal causa da sua amargura é a falta de perdão. Vamos lá. Vocês estão prontos? Primeira coisa a respeito do perdão. Vamos esmiuçar o perdão. Não existe perdão sem perda. Por isso que a palavra é perdão. Não existe perdão sem perda. Você não tem como perdoar sem perder alguma coisa. Você fala assim, pastor, mas perdoar e pedir perdão. Pois é, o principal ônus do perdão é o desconforto de ter que fazê-lo. É o principal. Ou você ter que perdoar uma pessoa, ou você ter que pedir perdão a uma pessoa. É o principal ônus. Você fala, não, nossa, pedir perdão, pois é, não tem como. Você está achando que pedir perdão vai te deixar assim, uma sensação boa? Né? A princípio, não.
A princípio não tem como, né? A princípio o perdão tem que te colocar para baixo. Esse é o trabalho do perdão. Você vai se humilhar. Você vai dizer assim, eu vou lá pedir perdão à pessoa. Aí você vai dizer, mas ela que errou comigo, não interessa se ela errou. Pede perdão, libera a sua alma. Não importa essa pessoa que errou, se você que errou, peça perdão e liberta a sua alma desse cativeiro. Problema da pessoa, se não quiser te perdoar. Peça perdão à pessoa, ou libere perdão para alguém. Porque se você quiser sentir conforto em pedir perdão, você nunca vai pedir perdão. É desconfortável demais. A princípio, pedir perdão te coloca embaixo, mas depois ele te coloca para cima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe uma relação direta da fé e a capacidade de perdoar. Você fala assim, o senhor está dizendo que eu não tenho fé? Exatamente, exatamente. A capacidade de perdoar, ela depende da fé que você tem. Por isso que é muito importante, nós como cristãos entendemos isso. Ela está ligada com a fé. A capacidade de perdoar está ligada com a fé. Se você tem fé, você faz. Se você não tem fé, você não faz. Porque quando eu peço perdão, eu confio em Deus, eu não estou confiando na pessoa. Deus não está mandando você confiar na pessoa. Deus não está preocupado com isso. Deus está mandando você confiar nele. Pessoas de fé pedem perdão, pessoas de fé perdoam as pessoas. Aí você já está pensando no que fizeram com você, né? Eu atendi uma menina muitos anos atrás, com problema de depressão, que cortava os pulsos. Ela foi abusada por uma pessoa. Ela tinha 16 anos de idade. Quando eu descobri que ela tinha sofrido o abuso, que ela falou para mim, eu falei, você está preparado para perdoar essa pessoa? Ela falou, nunca, eu quero a morte dele. Já pensou uma menina de 16 anos falar isso? Nunca, ela falou, eu quero a morte dele. Então, não é um cativeiro. Não é fácil. É uma coisa que depende da fé. Você tem que confiar em Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Agora, eu vou te dar um texto agora, para que você possa compreender melhor o perdão. Presta atenção. Nós estamos na última sessão, presta atenção nisso. Lucas capítulo 17, versos de 1 a 6. Escuta isso. Jesus disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Ele disse, é impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Agora deixa eu explicar o texto detalhadamente para vocês. Jesus disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Vamos ver o significado dessa palavra escândalo. Vocês estão já imaginando escândalo um sentido, mas não é esse que você está pensando. O que significa a palavra escândalo? Ela vem do grego escandale. O que é escandale? Significa gatilho. Pensa num disparo. Pá. O gatilho do revólver, o que ele faz? Você puxa o gatilho, pá. Ele explode um projétil. Amém? Então o gatilho vai provocar a explosão do projétil. A palavra que Jesus está usando aqui, ele está dizendo, existem
coisas que levam as pessoas cristãs a pecarem. Ou seja, existem coisas, existem mágoas que as pessoas provocam na gente, existem feridas que provocam na gente, que nos levam a pecar, que nos levam a sentir amargura. Compreende? Por isso que ele está dizendo assim: é impossível que não venham os escândalos, é impossível que esses gatilhos não venham. Sempre haverão pessoas levando vocês a pecarem, sempre pessoas vão provocar a ira de vocês, sempre pessoas vão cometer injustiça com vocês. Ele está dizendo, é impossível que não venha. Esses gatilhos sempre virão sobre vocês. Estão compreendendo o que eu estou falando? Ele falou de uma realidade. Então sempre vai ter alguém que vai tentar me machucar, sempre alguém vai me ferir, para que eu cometa o pecado da amargura. Compreende? Por que a pessoa ficou amargurada? Ficou amargurada porque alguém falou alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa, porque alguém cometeu alguma injustiça com você. Esse gatilho vai te levar a cometer o pecado da amargura. Quando você começa a ficar amargurado, você está pecando. Estamos juntos aqui? Amém? Jesus disse, é impossível que não venha escândalos. Significado da palavra, escândalo, gatilho. Mas ai daquelas pessoas que produzem isso em vocês. Ai daquelas pessoas que levam pessoas cristãs, pessoas de Deus, pessoas sérias, a cometerem pecados nesse nível, a ponto de ficarem amarguradas. Porque existem pessoas que tiram a gente de uma posição e colocam a gente numa condição de amargura. Que volta e meia alguém está ferindo a gente. Olha o que Jesus disse: ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma pedra. Ele está dizendo que essas pessoas que produzem amargura na gente, essas pessoas sofrem consequências. Elas não ficam impunes. Elas são responsáveis pela dor que nós estamos sentindo, pela amargura que nós estamos sentindo. Elas são responsáveis. Melhor se elas colocassem uma pedra no pescoço e pulassem. É isso que ele está falando. Continua no texto. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafora e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Ou seja, muitos estão tropeçando na fé. A amargura é um tropeço na fé. Porque você deu lugar para a amargura. Você é uma pessoa espiritual, você deu lugar para a amargura, porque alguém te fez sentir isso. Esse é o contexto da história. Olha o que ele vai continuar dizendo. Versículo 3. Olhai por vós. Aí aqui vai vir algo muito importante. Olhai por vós. O que Jesus está falando? Gente, esse tratamento da amargura, dessas frustrações, a cura não está na pessoa, está em nós. Depende de nós, não depende da pessoa. Você está pensando que a pessoa vai curar a sua amargura? Não, o que te feriu vai te ferir. Por isso que ele diz, olhai por vós. Vocês estão entendendo o texto? Olhai por vós. É muito interessante quando ele fala isso, olhai por vós. Porque nós temos que olhar para dentro de nós. Nós vamos mudar isso. Não são as pessoas. Eles provocam as feridas. Mas nós aceitamos as feridas ou não. Não adianta você olhar para a pessoa, buscar a solução na pessoa. Busca a solução está em você. Não está no ofensor. Não está no abusador. A solução está em você. Olhai por vós. Ele vai dizer, se teu irmão pecar contra ti, ele vai dar 2 exemplos. Ele falou, perdoa. Aí ele piora, ele fala assim, mas se pecar 7 vezes mais, né? E continuar pecando, se pecar contra você 7 vezes no dia, você fala, já complicou, né? Aí o que ele fala? Vocês perdoem ele também. Perdoa. Aí o que os discípulos vão dizer? Pai, acrescenta essa fé na gente que a gente não tem, não. É isso que os discípulos vão dizer.
Porque Jesus falou, essas pessoas vão ferir vocês. Essas pessoas vão machucar vocês. Se machucar uma vez, perdoa. E se machucar 7 vezes, se continuar machucando vocês, perdoa elas. Os discípulos reconhecem que eles não têm fé para isso. E nós também. Nós não temos fé para isso. Nós não temos fé para isso. Pastor, fulano me traiu uma vez. Eu não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo que quando você perdoa uma pessoa, que você tem que ter negócio com a pessoa. Você não tem que ter negócio com a pessoa. Isso que fique bem claro, tá? A respeito do perdão. Toda vez que você perdoa uma pessoa que te roubou, você não tem que ter negócio com a pessoa mais. Você vai emprestar de novo para ela dinheiro? Não. Perdão não significa isso. Tá certo? Não significa isso. Pastor, mas fulano já me traiu 20 vezes. Perdoar uma pessoa e liberar seu coração não significa que você tem que continuar sendo traído. Não é isso que perdão tem. Senão, nós vamos viver num mundo de legalidade, né? Daqui a pouco, não é verdade? Todo mundo um vai trair o outro, vai ficar tudo certo. Não é isso que Jesus está falando. É importante prestar atenção nesse texto, porque os discípulos estão dizendo assim, mas essa fé a gente não tem. Nos ajuda a ter essa fé. Acrescenta-nos a fé. Está no versículo 5. Aí Deus disse, o Senhor disse assim, Jesus disse, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Aí ele falou de uma fé pequena. A medida da fé falou de uma fé pequenininha. Se ele for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esta moreira, o que ele está falando a moreira? Ele está falando de uma árvore. Porque ele está falando que a amargura é como se fosse uma árvore que tem raízes, gente. Vocês lembram do texto de Hebreus que eu li para vocês? Que fala que a gente não pode deixar brotar nenhuma raiz de amargura. Por isso que Jesus está continuando a falar aqui sobre amargura como uma árvore que tem raízes. Ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês precisam de fé. Vocês vão dizer a esta moreira, a esta árvore, desarraiga-te daqui, arranca daqui. Vai arrancar. E planta-te no mar, e ela vai obedecer vocês. Olha que lição que Jesus está dando. Ele está dizendo simplesmente para a gente assim, vocês precisam ter uma fé capaz de perdoar as pessoas. Porque se vocês tiverem fé a ponto de perdoar aquele que te feriu, perdoar o ofensor, perdoar o abusador, é como se vocês pegassem essa estrutura de amargura que está enraizada, arrancasse ela do solo e lançasse no mar do esquecimento. É isso que ele está falando. A única maneira de vocês terem poder para arrancar essas raízes tão profundas de amargura que está dentro do coração de vocês, é vocês terem no mínimo uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele está dizendo, sabe por que vocês não perdoam? Porque vocês não têm fé. Porque perdão é uma questão de fé. Porque eu confio em Deus, eu não confio no ofensor, eu não confio no abusador, eu confio que Deus vai me justificar. E quando eu tomo uma decisão de fé, levanto a minha cabeça e digo assim, eu vou perdoar. Eu perdoo o que você fez comigo. Às vezes você vai perdoar um pai, você vai falar, pai, o senhor fez isso comigo, eu te perdoo. Eu perdoo o que você fez com a minha mãe, eu te perdoo. Eu estou liberando a sua vida, eu estou liberando. Quando você perdoa um pai, ou uma mãe, ou um abusador, ou uma pessoa que foi violenta com você, a pessoa que te traiu, te roubou, é a única maneira que você tem de arrancar essa amargura que está enraizada dentro de você, arrancar ela e lançar no mar. Gente, olha que exemplo fantástico que Jesus está dando aqui. Deixa eu ler o texto novamente para vocês, porque agora vocês vão entender o texto inteiro. Ele disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, é impossível que não hajam gatilhos que vão levar vocês ao pecado da amargura. Isso sempre vai acontecer. Ele continua, mas ai daquele por quem vierem, porque melhor fora que pusesse ao pescoço um nó de atafona e se lançasse ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Isso quer dizer que Jesus está do lado do ofendido, ele não está do lado do ofensor não. Jesus está do lado do ofendido, ele não está do lado do ofensor.
E ele disse: olhai por vós, olhe por você. É por você que você vai perdoar. É por você que você vai perdoar. É por você. Isso vai salvar a sua vida. Ah, mas eu vou perdoar o cara que me fez. Você não vai salvar a vida, você vai salvar a sua vida. É a sua vida que vai ser salva. O perdão libera você. E se fulano não aceitar, problema dele. Problema dele. A sua vida está liberada. Não importa o que fizeram com você. Olhai por vós. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se arrepender, perdoa. E se pecar 7 vezes num dia, perdoa de novo. Os discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. A gente não tem essa fé. Ele falou: vocês querem a fé? Vocês querem ter fé? Então tá. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa amoreira. Ele compara isso como uma árvore, como uma amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar. O que acontece com uma planta quando você joga no mar? Vai para o mar do esquecimento, meu irmão. Você acha que uma planta lançada no mar vai crescer lá? Acabou. Quando você pega uma planta dessa e joga no mar, acabou. É a única maneira de se libertar da amargura. É você ter fé suficiente para poder perdoar aquele que te ofendeu. Ah, mas eu não consigo. Aumenta a sua fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé, porque senão você não consegue. Número um, eu preciso ser honesto em relação à minha dor. Eu preciso ser honesto, reconhecer. Número 2, eu preciso decidir não mais sofrer por aquilo que eu não posso mudar. Número 3, eu preciso perdoar os meus ofensores. Aí a amargura é como se arrancasse ela do solo e lançasse no mar. Acabou. Você está liberto. Você vai ficar liberto. Você vai ser outra pessoa. E a sua família vai agradecer. Sua família vai chegar aqui na igreja e falar assim: pastor, graças a Deus, o senhor não sabe o que aconteceu lá em casa. Sua família vai agradecer, que você vai ser outra pessoa liberta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é fácil, mas é uma coisa que em nome de Jesus nós podemos fazer. Eu queria que você ficasse de pé. Jesus está ensinando para a gente que a solução para as nossas frustrações e amarguras só podem surgir a partir de nós mesmos. Ele nos ensina algo muito importante. Ele diz: se nós tivermos um nível de fé capaz de perdoar as pessoas, liberá-las das ofensas que nos fizeram, nós teremos o poder de nos libertar das prisões emocionais definitivamente e lançar esses maus sentimentos no mar do esquecimento. É a única forma de se libertar. Talvez a raiz da sua amargura são as decepções, ou são as perdas significativas, ou os momentos de tribulação, ou os abusos que você sofreu, ou os fracassos pessoais que você tem vivido. Mas eu quero te dizer: seja honesto a respeito daquilo que você está vivendo, a respeito daquilo que você está sentindo, e traga para a luz a sua dor, e ore. Existem pessoas que podem te ajudar. Seja honesto e decida não mais sofrer por aquilo que você não pode mudar. Aprenda a descansar no Senhor a respeito dessas coisas. Existem muitas pessoas que estarão presas nas suas frustrações, nas suas amarguras. Quando Jesus disse que é impossível que não hajam escândalos, é impossível que não hajam gatilhos que nos leve a cometer pecados de amargura ou de ira.
O que nós temos que mudar é a nossa maneira de reagir em relação a isso. A ação dos outros nós não podemos evitar, mas a nossa reação nós podemos evitar. Esse é um tema complicado, é um tema sério, que nós precisamos aprender a lidar. Porque muitas coisas que são construídas, edificadas, podem estar sendo construídas em cima de um sentimento de amargura. Uns que querem ser melhores que os outros, sentimento de amargura. Eu quero nesse momento te desafiar uma coisa bem difícil, mas eu quero que você tenha fé suficiente para isso. Eu queria que você viesse até o altar. E você que está em casa, eu queria que você entendesse que esse apelo também é para você, que você viesse até a esse altar simbólico aí na sua casa, que você que está aqui na igreja saísse do seu lugar e viesse até o altar. E se há alguém que você precisa liberar, você precisa ter força para isso. Talvez isso consiste em você sair daqui da igreja e dar um telefonema. Talvez depende de um telefonema. Mas faça isso. Talvez amanhã você precise se encontrar com essa pessoa, ou talvez até mesmo com seu pai ou com a sua mãe, e dizer para ele ou para ela assim: me perdoa, porque se eu fiz algo que te magoou, me perdoa, mesmo que o culpado sejam eles. Esse é o segredo. E mesmo que o culpado sejam eles. É interessante que Jesus na cruz disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele conseguiu perdoar os seus ofensores na cruz. Eu tenho certeza que você vai poder também. Todos vocês que se sentem presos pela amargura no coração, pela decepção, pela injustiça, pelo abuso de alguém. Talvez você foi vítima da ira de alguém. Talvez alguém que você amava foi injusta com você, te desprezou. Eu quero convidar você para estar aqui na frente também. Você precisa dessa ministração.